dia, pessoal, bom dia a todos, bom dia quem está aqui no templo, bom dia aqueles que estão em casa, que Deus abençoe demais a vida de vocês, e vamos para mais um dia de plantio. Tudo que nós plantamos nós colhemos, e é tempo de plantar, né? Plantar como nunca. Vamos preparar o nosso coração e entrar na presença do Senhor. Vamos lá. Venha o que vier, haja o que houver, Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Não vou me abalar, firmado eu estou num Deus maior, num Deus maior. A salvação. Tu és a salvação, pois nem olhos viram, ouvidos ouviram que Deus preparou grandiosas, insondáveis maravilhas Deus tem. Maravilhas Deus tem. Um novo tempo, novas chances. Maravilhas Deus tem. Maravilhas Deus tem. Venha o que vier, haja o que houver. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Não vou me abalar, firmado eu estou num Deus maior. Num Deus maior. Deus maior. Erguemos o teu nome. Tu és a salvação, pois nem olhos viram, ouvidos ouviram que Deus preparou grandiosas, insondáveis maravilhas Deus tem. Maravilhas Deus tem. Um novo tempo, novas chances. Maravilhas Deus tem. Maravilhas Deus tem. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre minha vida. Sobre a minha vida, eu creio. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre a minha vida, eu creio. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre a minha vida, eu creio. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre a minha vida, eu creio. Grandiosas, insondáveis maravilhas Deus tem. Maravilhas Deus tem. Maravilhas Deus tem. Um novo tempo, novas chances. Maravilhas Deus tem. Maravilhas Deus tem. Deus tem. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração, vamos falar com Deus. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel, aqui estamos nós, Senhor, felizes por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, estarmos na Tua casa,
O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é motivo de alegria para nós. Nosso coração se alegra, Senhor. Eu peço, Senhor, passa do teu sangue, da tua unção e do teu poder do alto de nossas cabeças, a planta de nossos pés. Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue, Senhor. A tua palavra nos ensina a não nos conformar com este mundo. O Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E sabemos disso, que a tua vontade é boa, agradável, perfeita. Tudo que o Senhor faz é bom, agradável, perfeito. Tudo, Senhor. E que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Eu peço, meu Deus, abençoe todas as pessoas que vão estar conosco nessa manhã, tanto as presencial, que estão no templo, como as que estão em casa, que estão em outras cidades, em outro estado, em outros países, como muitos têm nos acompanhado todos os dias. Eu peço, Senhor, que aonde a minha voz chegue, aonde ela chega, que chegue também a tua graça, a tua unção, o teu favor. Levanta, Senhor, o teu povo. Tua palavra diz que quando a conduta de um homem agrada ao Senhor, se ele tropeçar, ele não cairá, mas ainda que caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Abençoe. Eu não sei qual é a dor de cada um, eu não sei quais são as aflições, o desespero, eu não sei o que aflige a cada um, mas o Senhor sabe, e o Senhor sabe aonde tratar, como tratar, aonde tocar. Só o Senhor sabe. Eu peço que essa 1 hora que vamos estar aqui, que seja uma hora curativa, que seja de alimentar o espírito, a alma, até porque uma alma saudável também será um corpo, uma pessoa com corpo saudável. Então abençoe a todos. Eu quero entregar a direção dessa reunião ao Senhor. Fale conosco nessa manhã, nos dê a tua direção, até porque nós precisamos, Senhor. Nós não seguimos os nossos próprios caminhos, nós não somos sábios ao nosso próprio entendimento. Nós temos buscado seguir os teus caminhos, até porque nós sabemos que o Senhor tem informações que nós não temos. Só o Senhor tem e ninguém mais. É o que eu peço. Eu entrego a direção de tudo ao Senhor, assumo o controle ao Espírito Santo, pois a partir desse momento tudo está nas tuas mãos e direção total. Amém, amém, amém. Já faz tempo que você está numa luta sem fim. Já faz tempo. Já faz tempo que o vento sopra contra ti. Toma posse da letra dessa canção para você, para a tua vida. Mas eu quero te dizer que os teus sonhos não morreram. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Já montaram uma arquibancada. Já montaram arquibancada para assistir tua derrota, mas não sabe que com Deus você já tem hora marcada. A sua velha história. Deus vai apagar agora. E uma página de vitória. E uma página de vitória Deus vai escrever pra ti. Ele entrou na terra, derrotou gigante. Você é pequeno, mas seu Deus é grande. Sua força inabalável, seu poder inexplicável. O mundo para pra vê-lo agir. Vai acontecer um reboliço em minha vida, uma reviravolta. Aonde não houver saída, Deus vai abrir portas e eu serei exaltado. O mundo vai saber, vai ver o meu retrato no noticiário e eu serei manchete de um anonimato. Deus me fará
gigante. Você é pequeno, mas seu Deus é grande. Sua força inabalável, seu poder inexplicável. O mundo para pra vê-lo agir. Vai acontecer um rebuliço em minha vida, uma reviravolta. Onde não houver saída, Deus vai abrir porta e eu serei exaltado. O mundo vai saber, vai ver o meu retrato no noticiário e eu serei manchete de um anonimato. Deus me fará um vencedor. Vai acontecer um rebuliço em minha vida, uma reviravolta. Aonde não houver saída, Deus vai abrir portas e eu serei exaltado. O mundo vai saber, vai ver o meu retrato no noticiário e eu serei manchete de um anonimato. Deus me fará um vencedor. Deus me fará um vencedor. a Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor, a Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. A Ele, graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do que? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. 2020, em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Diga: assim será na minha vida. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Bom dia a todos. Vamos lá. Você sabe que acompanharam ontem quem estava aqui ontem? Estava? Ótimo. Quem não estava ouviu a mensagem de ontem? Não? Ouviu? A bênção para os trabalhadores. Eu estava falando o seguinte, e trazendo algumas experiências importantes. Nenhuma situação, nenhum problema é grande o suficiente ao ponto de Deus não poder resolvê-lo. Só que existe algo que Deus depende, que essa é a nossa responsabilidade. É o que cabe a nós, que é a fé. Eu não me preocupo com nenhum tipo de problema, porque a Bíblia diz que não há nada difícil para que Deus faça. Mas eu me preocupo com o que entra, o que colocamos para dentro, ou o que permitimos que entre. Esse é o problema. O problema não está fora, o problema está dentro. Porque é aquela velha frase que não importa o tamanho da tempestade, desde que ela esteja fora. Ela não pode estar dentro. Porque se a tempestade entrar, aí se torna perigoso. Mas se ela estiver fora, enquanto ela está fora, estamos seguros. É só você ter aquela imagem de uma embarcação, de um barco, debaixo de uma grande tempestade. E enquanto essa tempestade estiver fora, pode vir ondas, pode vir, como a Bíblia ensina, né, as ondas, combater fortemente a embarcação, que esse não é o problema. Não vai acontecer nada desde que a tempestade não entre dentro. Não permitamos ou permitimos que ela entre para dentro. Isso é o grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. E eu volto a dizer que nós estamos num período, que eu posso fazer um resumo de tudo que eu falei nos últimos dias. Se você pegar tudo se fecha e tudo se encaixa. Todas as mensagens, todas vão se fechar, uma se encaixar na outra, e tudo está de acordo com o momento que nós vivemos, né? Nós estamos passando pelo nosso período de 40 dias, como o período de 40 dias de toda a história bíblica, de Noé a Jesus, né? De Noé à ascensão de Jesus, que foram inúmeros. Nós temos na Bíblia aí mais de
de 8 ou mais do que isso, períodos de 40 dias que envolve a história e cada personagem bíblica. E nós estamos no nosso período. E o que significa isso, bispo? Significa, com certeza, um novo tempo. E precisamos estar preparados para esse novo tempo, porque em toda a história, aqueles que estiveram muito firmes no Senhor, se deram muito bem, né? Foram muito honrados, abençoados nesse novo tempo. Não vou repetir a mensagem, porque a mensagem são mensagens que a gente trouxe nas últimas semanas, né? E aí você pode pegar a mensagem da peneira, que todos nós estamos passando por uma peneira de um modo geral, viu? Quando eu falo de um modo geral, né? A vida, o que envolve a vida de uma pessoa. Então, todos nós estamos passando por uma peneira, e a peneira, quando é passado pela peneira, é para separar a palha do trigo ou o joio do trigo, né? Então, se separa, há uma separação. E lembrando que o trigo, quando levado ao fogo, preparado de forma adequada, ele vira pão e a palha vira pó. E se tratando de nós, que nós possamos realmente parar, porque é um momento os 40 dias é momento de preparação, é momento de crescimento, de santificação, é momento de separação de palha e trigo, né? Separarmos tudo, para realmente entrarmos, vivermos um novo tempo. Eu nunca acreditei, não acredito, e já, se você buscar pregações minhas antigas, eu estava dizendo ontem que alguém pegou uma pregação minha de não sei de que dia aí, e editou ela e postou ela e começou a mandar para todo mundo. E quem me acompanha há algum tempo sabe que eu, desde o início das eleições, eu pregava e dizia o seguinte: o governo pode ser extraordinário e nada mudar na sua vida. Podemos ter um governo sensacional, extraordinário, e nada mudar na sua vida. Porque o que adianta ter um governo bom se você depende da sua fé? Se a sua fé não mudar, a sua vida não muda. E o governo pode ser uma tragédia, como foram aí, e muitas pessoas cresceram e venceram, prevaleceram mesmo em tempos extremamente difíceis, né? Porque reflexo da sua fé. Então, a fé, nós precisamos ter um desenvolvimento, é o grande foco, a responsabilidade de cada um individualmente é praticar uma fé que Deus se agrade dessa fé, né? Em toda a história, os bem-sucedidos foram aqueles que Deus se agradou da sua fé. E falando em Deus se agradar da nossa fé, deixa eu meditar com vocês. Vou começar o inverso do que eu tenho aqui. Vamos para Hebreus 10, 35. Vamos para Hebreus 10, 35. Olha, quem lembra daquele... quem estava aqui ontem, por favor? Quem lembra daquele depoimento que eu dei da moça dos Estados Unidos? Olha que legal, né? Ela deve estar me ouvindo aí. Ela é uma pessoa que esteve há um tempo, alguns anos aí, esteve conosco. E quando foi essa semana, ela mandou uma mensagem para minha esposa, dando o depoimento dela, né? E falando de algo que eu mesmo, para mim é uma surpresa isso, né? Mas se ela disse que aconteceu, aconteceu, porque todos me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa extremamente sensível, até porque eu sou uma pessoa que eu passei por coisas muito difíceis. Então eu sou uma pessoa sensível à dor do próximo, mas quando eu preciso falar a verdade, eu falo a verdade. Então, se eu fiz o que ela disse que eu fiz, e é possível que eu tenha feito, porque eu já fiz mesmo, só não me lembro de ter feito isso com ela, com certeza foi algo movido pelo Espírito Santo, porque ela estava dizendo assim para minha esposa: eu agradeço ao bispo demais, eu tenho uma gratidão ao bispo muito grande,
porque por muito tempo eu não entendi o que ele fez comigo. Por muito tempo eu não entendi. A princípio eu fiquei chateado com ele. Mas ao passar tudo isso, hoje eu olho para trás e enxergo e agradeço a Deus, né, pela vida dele, pelo que foi feito. Porque ela diz que no momento difícil da vida dela, ela veio me pedir uma cesta básica, né? E por alguma razão eu disse não. E ela me perguntou por que não, né? E eu disse: porque você é inconstante, e se você não mudar a sua inconstância, nada vai mudar. Então você precisa mudar a sua fé, você precisa mudar. Você não é uma pessoa contínua, você não é uma pessoa constante, né? Que é aquilo que a gente ensina: espírito, diga comigo, espírito estável, consistente e continuista. Você tem que ter, se você quiser construir alguma coisa na vida, você tem que ter isso. E aí eu supostamente disse isso para ela e não dei, né? E eu, para não dar, deve ter alguma coisa a mais aí que eu não me lembro, porque eu não nego isso para ninguém, né? Eu faço até para quem eu não conheço, quanto mais quem está na igreja. Então tem um monte de gente que a gente alimenta aí os milhares e você não conhece. Mas ela disse que naquele momento ela ficou muito magoada comigo e não entendeu. Só que ao passar dos anos, que é a historinha que eu contei ontem, né? Que é aquela historinha, eu falei, a história dela é semelhante àquela historinha que todo mundo sabe, daquela pessoa que tem a sua vaquinha, uma única vaquinha, e bebe do leitinho dela e faz o queijinho dela e tem uma linda propriedade para poder cultivar e ser próspero, e você está preso ali só aquele leitinho e aquele queijinho que a vaquinha produz, né? Então, naquele momento, eu empurrei a vaquinha dela no abismo, né? Então, eu matei a vaquinha dela. E aí, quando eu matei a vaquinha dela, ela descolou o pé do chão. E hoje ela está nos Estados Unidos, hoje ela tem um negócio dela nos Estados Unidos, hoje ela dizima, ela oferta dos Estados Unidos. E essa semana ela estava mandando esse depoimento, que eu não lembrava, né? Se ela estiver me ouvindo, ela pode falar aí na transmissão. E depois eu terminei a reunião, quem estava aqui comigo me escutou falar sobre isso, eu terminei a reunião, teve alguém que chegou aqui para mim e falou assim: conheço a Patrícia, fiz negócio com ela ontem, porque a Patrícia está investindo de lá aqui no Brasil. Olha aí, hoje prosperando, hoje crescendo, hoje investindo, hoje vivendo uma outra realidade. Então, o quanto é importante, às vezes Deus... Falando sobre isso, eu estava pensando hoje pela manhã, né? O quanto nós precisamos confiar em Deus. E ontem eu estava falando com uma pessoa e conversando com ela, e ele me contando toda a dor dela, toda a situação, a dificuldade que ela passou na vida. E eu estava dizendo a ele, e isso para mim é muito forte até hoje, até hoje é muito forte isso para mim. Eu estava me recordando de quando Deus me tirou da cidade que eu morava, amava, porque ali, infelizmente, o casamento dos meus pais terminaram. Ali, infelizmente, meu pai perdeu todo o patrimônio, passamos por situações muito difíceis, muitas humilhações, muitas situações assim lamentáveis, né? E quando chegou naquele ponto de ruptura mesmo, que meu pai e minha mãe disse basta, eu quero ir embora e tal, e meu pai falou pode ir, enfim, e eu tinha que tomar uma decisão, o que fazer, com quem ficar, né? E naquele momento pesou muito, eu pensava assim, como é que eu deixo minha mãe embora sozinha, né? Como eu deixo minha mãe embora? E aí eu criei uma situação, e quando minha mãe estava com o caminhão de mudança pronto, eu entrei dentro do caminhão de mudança, e eu vim no caminhão de mudança com a minha mãe, e eu vim chorando, era 200 quilômetros,
E eu vim chorando a viagem inteira, minha mãe chorando, porque ficou tudo para trás, tudo parecia estar tudo acabado, né? Tudo terminou. Família destruída, que tinha, acabou. Mas sabe assim, vir embora sem nada, para ir morar numa casa de 3 cômodos de fundo, aqui em São José do Rio Preto, e eu passei o primeiro ano que eu não entendia aquilo. Eu chorei muito aquele ano, não tinha vontade, eu não tinha sonhos mais, eu não tinha vontade de fazer nada, porque meu coração tinha ficado lá, né? Meu coração tinha ficado lá, e eu queria, todo o meu pensamento era de voltar para aquele lugar, e era o lugar que eu tinha meus amigos, meus primos, a família, que eu vivia momentos bacana, mas também momentos de muita dor, de muito sofrimento. E aquele primeiro ano foi muito difícil para mim. E aonde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar com essa conversa, que eu não estou te contando a minha história, posso estar falando com você agora pelo Espírito Santo da sua, né? Não é a minha é só como algo para que a gente consiga discorrer aqui o raciocínio e fazê-lo entender. Que hoje, há bem pouco tempo atrás, eu cheguei a escrever uma matéria sobre isso, porque foi muito forte para mim, e quando os olhos da gente, quando os nossos olhos são abertos, quando você passa a enxergar, então a sua visão muda. Como eu pude chorar tanto e querer voltar para um lugar que só trouxe dor, que a vida da minha família foi destruída, que foram humilhações e mais humilhações, vergonha e mais vergonha. Como eu poderia chorar por um lugar, estar com meu coração num lugar quando Deus estava me trazendo para algo novo, para uma vida nova, só que eu não entendia, eu não enxergava isso, a visão estava, você só olha, é o famoso olhar para trás. Deus estava me mostrando um caminho lindo pela frente, preparando para mim um caminho lindo, e eu somente olhando para trás, somente me lamentando o que ficou para trás e não ia voltar mais. E hoje, quando eu olho para trás, quando eu vou na mesma cidade, sinceramente eu não dou uma volta na cidade, porque não é o meu lugar, e eu faço assim: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por fazer igual José, me arrancar de lá pelos cabelos, né? A força faz você ser obrigado a sair, obrigado a ser vendido, né? Você é vendido, você sai naquela situação. Então, diga comigo, Deus tem informações que eu não tenho. Deus já tinha todas essas informações. Deus já tinha escrito, porque eu digo, é aquilo que eu falo, não temos o futuro porque Ele já está lá. Então Deus já estava preparando o meu futuro e Ele já está nesse futuro. Então, às vezes a gente, por não entender, porque se Deus falasse assim para mim, se Deus falasse, talvez eu não fosse um cara obediente como Abraão foi. Se Deus falasse assim, eu não tinha nem maturidade para isso, nem discernimento para isso, mas Deus falasse assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para São José do Rio Preto, que eu estou te mandando, eu não ia fazer. Entende? Eu não faria isso por conta. E aí, Ele sabe como trabalhar, Ele criou uma situação e nos trouxe. E aqui, foi fácil? Não tem facilidade nenhuma, como até hoje não tem, mas é diferente, né? Nós estamos passando pela mesma situação, só que é diferente. Tem hora que eu acho que eu não estou tem hora que eu corro o risco de, para muitos, eu parecer insensível e irresponsável, porque eu não vivo o que está acontecendo aí fora. E eu não tenho a mesma visão, eu tenho uma outra visão, e eu só quero cada vez mais trazer o maior número de pessoas, e eu estou mostrando isso para vocês com depoimentos, com histórias, com resultados,
porque o que está dentro de nós vai refletir fora. É o nosso grande investimento, né? Então, fechando aqui, Deus tem informações que você não tem. Ponto. Às vezes a maneira dele trabalhar é a maneira que talvez seja uma das poucas, porque se depender de nós, é o que estou falando por mim. Se ele dissesse para mim, sai daí e vai para Rio Preto, eu não ia. E se ele falasse assim, mas por que você não vai? Eu diria, porque eu gosto daqui. Eu quero ficar aqui. Mas você não vai ter um futuro maravilhoso aqui. Você tem um futuro maravilhoso. Estou preparando algo estrondoso para você lá. E a minha visão pequena ia dizer, me deixa ficar aqui. Entende? E aí, tudo limitado é igual José. Quando Deus tirou José do seio familiar e o levou para o Egito, não foi de forma fácil. Não foi. Mas foi extraordinário. Olha o propósito que Deus tinha com ele no Egito. Torná-lo um homem poderoso a nível mundial. Ele não entendia isso. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Lê o resto, por favor. Ela será ricamente recompensada. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Em todas as coisas Deus age para o meu bem. Eu não sei, eu não enxergo hoje, não estou vendo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Eu não abro mão da confiança que eu tenho. Ela será ricamente recompensada. Se eu pegar só esse versículo aqui, eu poderia dizer, parar aqui, e tudo que eu falei se resume em um versículo. Hoje eu tenho sido altamente recompensado pela confiança que depositei no Senhor. E continuo 100% nessa confiança. Todas as minhas atitudes são com base nessa confiança. Hoje eu sou recompensado por essa confiança. Por um espírito estável, consistente e continuista. Essa semana eu disse o seguinte: existe um só Deus? Sim. Deus está em todos os lugares? Se alguns gostarem dessa expressão, sim, Ele é onipresente. Mas aí a pergunta que eu faço, e a fé é a mesma? E o Espírito que está em nós é o mesmo? Entendeu minha pergunta? Deus é um só? É. Quando eu falo é um só, estou falando do Deus que nós cremos, porque tem milhares, né? Existe mais de 10 mil, ou muito mais do que isso registrado aí. Estou falando do Criador dos céus e da terra. É um só? É. Existe um povo que crê nesse Deus? Sim. Ele está em todos os lugares? Na onipresença dele, sim. Mas tem lugares que ele não está, você sabe, né? E a fé é a mesma? Não. O Espírito é o mesmo? Não. Essa semana eu falei dos 10 líderes que foram para espiar a terra prometida, e 10 que serviam ao mesmo Deus não creu. E 2 creram. 10 foram incrédulos, e o Senhor diz, até quando esse povo não vai crer em mim? Até quando vão continuar sendo rebeldes? E levou o povo de volta para o deserto. Mas 2 levou o povo para a terra prometida. Era o mesmo Deus? Era. A fé era a mesma? Não. Entende o que eu quero mostrar a você? O meu Deus é o Deus do fulano. É, mas a sua fé é a minha? Aí tem uma diferença.
E essa é a nossa responsabilidade. Porque é o que eu falo para o meu filho, que eu falo para minha esposa. Cada um tem assim, quem me ouviu falar essa semana do novo nascimento, e ainda coloquei ele como exemplo. Ele pode se parecer fisicamente com o pai, mas espiritualmente ele tem que se parecer com o Pai Celestial. O nascido da carne se parece com o Pai, nascido da carne. O nascido do Espírito se parece com o Pai, nascido do Espírito. Então, quanto mais ele se parecer com o Pai Celestial, mais bem-sucedido ele será. Ele pode se parecer muito comigo, fisicamente, e pode pegar muitas coisas boas que eu tenho muito a acrescentar a ele, mas ele tem que se parecer muito mais com o Pai espiritual, Pai Celestial. Aí ninguém segura ele. Amém? Vocês precisam, repita comigo, perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então nós temos um período de perseverança. Nós temos um tempo de perseverança. Nós temos aquele tempo que todos nós passamos. Os 40 dias de Jesus foi o período de preparação e teste. Teste. Para ele começar o ministério dele, para ele ser servido pelos anjos. Romanos 8, versículo 2, os 40 anos, Deuteronômio 8, os 40 anos, o Senhor diz assim, e te lembrarás os 40 anos que Deus te fez com que você passasse por esse deserto, te testou, te humilhou para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Teste. Todos nós passamos pelo nosso período de perseverança, todos nós somos testados. Todos. Às vezes, ontem eu ainda dizia isso para uma pessoa, que a pessoa, é comum a pessoa dizer assim, eu só peço a Deus que não me deixe cair. Não, isso não tem cogitação. Eu não vou cair. Porque eu já vim de lá, eu não vou voltar para lá. Eu já sei o que é estar no fundo do poço. Eu não vou entrar lá de novo. Que agora então não se cogita. Ah, mas ninguém então. Não, para isso você vai alimentando a sua fé cada dia mais. Você aprende uma coisa: eu não vou fazer o que eu tenho vontade, vou fazer o que é bom para mim. Eu não vou fazer o que a minha carne me pede, eu vou fazer o que é bom para mim, o que a palavra me ensina. Eu vou alimentar o meu espírito cada vez mais. Eu não vou ceder às minhas emoções. Eu não vou ser guiado pelas emoções. As emoções são ótimas, desde que canalizadas para a direção certa. Todo tipo de emoção é maravilhosa. Nós vemos na Bíblia a ira, a fúria, é maravilhosa. Mas como pode ser bom? O Espírito Santo entrou em Saul, causou uma ira, uma fúria nele, para que ele não se conformasse com o que ele, supostamente a grande maioria estava se conformando, para que ele não aceitasse o que a maioria estava aceitando. Ótimo, fúria, ira, mas canalizado na direção certa. As emoções são ótimas, desde que na direção certa. As minhas emoções, trabalha ela, canaliza na direção certa, e vai ser maravilhoso. Elas não foram dadas a nós, todas elas têm o seu benefício, a sua utilidade. Vou repetir: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, diga comigo, recebam o que Ele prometeu. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas ao próximo, como é sério.
Olha como ele é forte. Diga comigo, mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei dele. Está vendo? Não tem volta, não tem retrocesso, é só para frente. Não, o meu justo, o meu, ele não ia falar o meu porque se tivesse muitos, né? Está falando o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé é você submeter as suas vontades à vontade de Deus, a palavra de Deus, as orientações de Deus, porque sempre com uma promessa vem uma direção. Sempre, isso é regra. Quem gosta só de promessa, cuidado, porque fica anos esperando uma promessa, ela nunca se cumpre, porque não está atento à direção. Deus faz uma promessa e dá uma direção junto. E quando você recebe a promessa, você crê, você tem que estar atento à direção, porque agora tem o que você tem que fazer para chegar lá. Vem o direcionamento do que fazer e como fazer para chegar lá. Como aqui, né? Como aqui, se você prestou atenção, está vindo, olha, a sua fé, a sua perseverança, a sua confiança será altamente recompensada. Você será altamente recompensado. Olha, o que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, então eu já sei que eu não posso retroceder. Eu já sei que eu vivo pela fé. Eu não posso recuar, porque vai vir vontade de recuar. Lembra o que o Senhor disse a Josué em Josué 1? O Senhor disse, olha Josué, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te deixarei, não te desampararei, mas seja forte e corajoso. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, mas medita nele de dia e de noite, porque só assim você será bem sucedido. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O que Deus estava mostrando? Vai ter momentos que você vai ter vontade de desviar para a direita. Outras vezes você vai ter vontade de desviar para a esquerda. Mas não nem para a direita nem para a esquerda. Siga em frente. Porque só assim você será bem sucedido. E você conquistará a terra. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Diga a palavra esforça-te e tenha bom ânimo. Que eu adoro isso, me traz uma lucidez incrível. Ele não diz eu te dou força, ele diz esforça-te. Ele não diz eu te dou ânimo, tenha bom ânimo, busque. E quanto mais a gente busca, mais nós recebemos. Isso traz lucidez para nós. Entende? Deus não está falando eu te dou força, ele vai me dar força do meu esforço. Do meu esforço, né? Do esforça-te. Tenha bom ânimo, seja animado. Há momentos que a gente não tem razão alguma, motivo algum para ter bom ânimo, para ser uma pessoa animada. Mas ao mesmo tempo temos, porque vivemos por fé. Nós não caminhamos pelos olhos naturais, nós caminhamos pelos olhos espirituais. Então quando esses olhos, se eu for pelo o que esses olhos estão vendo, eu não faço muitas coisas. Mas quando eu fecho ele, eu já enxergo tudo. Entende? A minha visão é curta, eu vejo o que está diante dos meus olhos. Mas os olhos da fé me fazem enxergar o futuro. Aonde, o que Deus está preparando para mim, aonde eu vou chegar. As vitórias que eu vou alcançar, as conquistas que eu terei. Com os olhos da fé. Por isso que a Bíblia fala dos olhos naturais, dos olhos do entendimento, dos olhos da fé, os olhos espirituais, né? Os olhos do entendimento. Mas diga comigo, se o meu justo, meu justo viverá pela fé. Diga comigo, se ele retroceder, não me agradarei dele. Então não posso retroceder.
Não posso retroceder. Só tem um caminho para mim. E é o famoso: não importa a velocidade, e sim a direção. Se eu estou na direção certa, né? Tem gente que vai bastante rápido, mas na direção errada. Mas se eu estou na direção certa, cada dia que passa eu estou mais perto da materialização da promessa. 39. Diga comigo: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não somos, gente? Sim ou não? Não somos. Não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Lembra que de 100, 75% não retém a palavra. 25% retém a palavra. Nós não somos daqueles que retrocedem. Dos que foram espiar a terra prometida, de 12, 80% não confiou na palavra. 20% somente confiou. Nós porém não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Volta ao primeiro versículo. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Amém? Fique em pé, por favor. Deixa eu ler um negócio aqui com vocês. 2 Coríntios 4. Kate, eu deixei esse aí, mas depois eu desço para, se não me engano, não sei se é o 19. Está escrito, diga comigo: cri, por isso eu falei. A gente só fala daquilo que a gente crê. Falamos por quê? Porque cremos. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Desce, Kate, por favor. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, diga comigo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aqui se desgasta, mas aqui internamente se renova dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, diga comigo, leves e momentâneos, tudo que estamos passando é leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha, vou repetir e quero que você pegue esse ponto. Diga: nossos sofrimentos leves e momentâneos. Leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna. Esse sofrimento leve, passageiro, momentâneo está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. O que eu disse? Esses olhos vê algo, mas os olhos da fé, os olhos espirituais, estão vendo o invisível. Fixamos os olhos naquilo que não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê
é transitório, é passageiro. Mas o que não se vê é o quê? Eterno. O que não se vê é eterno. Feche os seus olhos, por favor. Diga para você mesmo, ou para você mesma, que a sua confiança será altamente recompensada. Ricamente. Já pensou? Nosso conceito de rico já é grande, imagina o de Deus. Ricamente recompensada a sua confiança. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos. Nós somos daqueles que perseveram. Deus tem informações que nós não temos, gente. Deus tem informações que ninguém tem. Então só confia nele. Só confia nele e diga a ele que você confia nele. Eu confio no Senhor, Senhor. Eu sei que a minha confiança no Senhor será altamente recompensada. E se todas as coisas cooperam, contribuem para o nosso bem, tem algo muito forte, muito especial em tudo isso. E o que vem pela frente. Só confie nisso. Só se achegue cada vez mais a Deus. Se aproxime cada vez mais dele. Porque como o Espírito Santo tem falado conosco nos últimos dias, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Está tudo no controle dele. Tudo certinho. Sobre o controle de Deus. Ele não perdeu o controle da situação. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E esse é aquele momento dos nossos 40 dias de aproximação, de santificação. Os 40 dias que Moisés passou na presença do Senhor, a sua face resplandecia da glória. Ele recebeu direções importantes. Os 40 dias que Jesus passou no deserto, ele foi fortalecido espiritualmente de forma estrondosa. E após tudo aquilo, servido pelos anjos, servido. Após os 40 dias de humilhações de Israel e Golias afrontando, começou a promoção de Davi. Ele foi, após aquilo tudo, Davi deu um salto na vida gigantesca, como Elias, como Noé, como Josué e Caleb. Então não rejeiteis a vossa confiança, que ela tem grande, você será ricamente recompensado. Fale com Deus e diga a Deus: eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. O Senhor tem informações que eu não tenho. O Senhor vê o que eu não vejo. O Senhor enxerga o que eu não enxergo. Eu só peço que me ajude, Espírito Santo. Se existe uma promessa e existe direção, me ajude a entender a direção. Me ajude a discernir a direção que eu tenho que seguir.
Porque se você faz a sua parte, Deus vai fazer a dele. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você será ricamente recompensado. Não retroceda. Não recue. Não recue. E diga a você mesmo: isso não se cogita. Eu não retrocedo. Eu não recuo. Não tem volta. Para mim agora é só para frente. Não tem desvio para a direita nem para a esquerda. Eu vou avançar. Eu vou avançar porque a fé nos proporciona isso, né? A fé nos proporciona fé natural, resultado natural, mas fé sobrenatural, resultado sobrenatural. Então nós vivemos coisas que não são naturais. Nós experimentamos coisas que não são naturais. Colhemos resultados que não são naturais em tempos que também não são normais. Então acredite nisso. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que extraiu água da rocha no passado para alimentar, para saciar a sede dos seus, está aqui. Ele não mudou. O mesmo Deus que colocou uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo à noite e de uma coluna de nuvem de dia, conduzindo o seu povo e protegendo do calor, está aqui. O mesmo Deus que mandava o maná todos os dias para alimentar 2 a 3 milhões de pessoas, está aqui. O Deus que parou o sol e a lua com a oração, através da oração de um homem que foi Josué, está aqui. O mesmo Deus que deu a vitória a Davi contra Golias está aqui. O mesmo Deus que pegou a nação de Israel e deu a eles a terra de Canaã, mesmo tendo gigantes poderosos lá dentro, sendo muito mais forte do que eles, e mesmo assim eles prevaleceram, porque Deus era o amparo deles, está aqui. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que ressuscitou, o mesmo Jesus que curou, o mesmo Jesus que repreendeu a tempestade, o mesmo Jesus que multiplicou os pães, que pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou, alimentar uma multidão de 7.000 homens, fora mulheres e crianças, está aqui. Puxa vida, eu podia ir longe aqui falando isso. Iria muito longe aqui só contando das maravilhas e para dizer a você que Ele não mudou. Ele é o mesmo. E quando nós olhamos para Ele com os mesmos olhos de quem Ele se revela a nós na Bíblia, é assim que Ele se revela a nós hoje, com a mesma glória, com a mesma grandeza. Então, Ele está no controle de tudo. E tudo já deu certo. Viu? Tudo já deu certo. Só se preocupe em agradá-lo, se aproximar dEle, se achegar cada vez mais a Ele. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, versículo 7. Diga a Deus que você crê. Você crê em tudo isso. Você crê no Deus da Bíblia. Você crê nesse Deus poderoso, nesse Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, com todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Eu oro, meu Deus, eu peço que essa palavra penetre os corações, que o Senhor fortaleça, que o espírito do medo, que a ansiedade, as preocupações, meu Deus, as aflições, o Senhor disse: não estejais inquietos, preocupados por coisa alguma, mas antes fazeis conhecidas ao Senhor, pela oração, pela súplica,
e ação de graças aos vossos pedidos, às vossas necessidades. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu peço que essa paz que excede todo o entendimento penetre os corações, Senhor. Eu peço, meu Deus, abençoe e se revele a cada um com essa grandeza, com esse poder, com essa glória. Abençoe, santo e poderoso Deus. Abençoe o trabalho, abençoe a família, abençoe a obra das mãos. Abençoe, Senhor, cura, meu Senhor. Que, Senhor, como falamos hoje, as emoções não são ruins, mas canalizadas na direção certa. Então que o fruto do Espírito, que é mansidão, autocontrole, domínio próprio, que a paz, alegria tome conta dos corações, Senhor. Eu oro por cada pessoa, Senhor. Meu Deus, eu abençoo a cada uma delas, que toda ansiedade, toda preocupação, toda tristeza, toda carga, toda opressão, toda negatividade que porventura, Senhor, ó meu Deus, entrou nos corações, tem dominado a mente, que o Senhor arranque em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor, meu Deus, faça uma limpeza, passe do teu sangue da cabeça aos pés, e que a paz que excede todo entendimento, que só o teu Espírito dá, penetre os corações agora. Receba paz no teu espírito, receba paz na tua alma, receba paz que excede, a Bíblia diz que foge à compreensão, que excede todo e qualquer entendimento, em nome do Senhor Jesus. E sinta-se seguro no Senhor. A sua confiança será ricamente recompensada. Amém? Levante as suas mãos. Eu te abençoo. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo tua casa, tua família, os teus, teu trabalho. Eu abençoo e profetizo em nome do Senhor Jesus, que Deus se manifeste na tua vida de forma gloriosa, estrondosa, com a grandeza, com o poder que há nele. Eu profetizo em nome de Jesus, receba essa paz, a paz que excede todo o entendimento, que só o Espírito de Deus pode nos dar. Que ela tome conta da tua mente, que ela tome conta do teu coração, e que você, seja aqui no templo ou em casa, ou aonde quer que você esteja, que essa paz domine a tua vida, que ela entre e possua tua mente e o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus.